30 anos se passaram desde a noite em que o barão Alarico foi traído. Aquela noite fria de inverno marcara o destino de toda a sua família e deixara um segredo que ninguém ousava revelar. Ele era o homem mais temido de Strelvich, um castelo imponente cercado por florestas sombrias e rumores de fantasmas. Sua própria família, movida por inveja e ambição, arquitetou sua morte para tomar tudo o que ele possuía: poder, riquezas e, principalmente, o controle absoluto da cidade. Mas o barão, astuto e implacável, sobreviveu. Ferido, desapareceu nas sombras do castelo, deixando atrás de si apenas silêncio e medo. A cidade esqueceu sua presença, mas não seus atos. Os descendentes daqueles que conspiraram contra ele cresceram acreditando que tudo estava enterrado. No entanto, ninguém poderia imaginar que os ecos daquela noite ainda estavam vivos, esperando o momento certo para retornar. E esse momento chegou de maneira inesperada. Cartas misteriosas começaram a aparecer nas casas dos herdeiros dos conspiradores. O envelope era negro, pesado, e dentro dele apenas algumas palavras escritas com uma caligrafia antiga, firme, ameaçadora. O tempo chegou. O que vocês fizeram não será esquecido. A leitura dessas palavras provocou pânico imediato. Mãos trêmulas, corações disparados, olhos que se arregalaram ao perceber que o passado finalmente os alcançava. Uma sensação de perigo iminente pairava no ar, como se o próprio vento que soprava entre as torres do castelo levasse consigo sussurros do barão, lembrando que a vingança estava prestes a começar. Nos dias que se seguiram, acontecimentos estranhos começaram a se multiplicar. Portas que se fechavam sozinhas, passos que ecoavam nos corredores vazios, sombras que se alongavam de maneira impossível. Alguns descendentes desesperados tentaram fugir, mas uma força invisível parecia guiá-los de volta ao castelo. E foi nesse cenário de terror silencioso que eles perceberam: ninguém escaparia do barão Alarico, e enquanto a noite caía sobre Strelvich, uma sensação de inevitabilidade tomava conta de todos. O barão ainda estava ali, nas sombras, observando, calculando, esperando o momento certo para cobrar o preço de cada traição. A vingança não seria rápida, nem fácil, mas seria completa. E assim, a escuridão da noite trouxe consigo o primeiro aviso. Ninguém que ousasse desafiar a memória do barão sairia ileso. A chegada das cartas foi apenas o começo. Naquela mesma noite, os descendentes dos conspiradores começaram a sentir que o castelo não estava mais vazio. A escuridão parecia se mover, como se respirasse. Cada corredor, cada sala parecia guardar olhos invisíveis que observavam cada passo. Pequenos sussurros invadiam o silêncio, palavras incompreensíveis que pareciam repetir os nomes daqueles que ousaram trair o barão. Dentre os herdeiros estava Leandro, o mais cético de todos. Ele nunca acreditava nas histórias do passado. Para ele, o barão era apenas uma lenda, um homem que havia morrido há décadas. Mas naquela noite, quando uma das cartas caiu de sua mão e se abriu sozinha no chão, Leandro percebeu que algo muito real e perigoso se aproximava. Um frio intenso percorreu sua espinha, e ele sentiu que não havia saída. As portas trancadas por dentro não eram suficientes para protegê-lo. As sombras avançavam silenciosas, como se tivessem vida própria. Enquanto isso, outras casas foram assoladas por fenômenos ainda mais estranhos. Objetos se moviam sem explicação. Livros antigos caíam das prateleiras, velas apagavam e acendiam sozinhas, deixando no ar um cheiro de ferro queimado. Era o aviso do barão. Ele estava de volta, mesmo que não em carne, mas como a força viva da vingança que ninguém podia deter. Na manhã seguinte, os descendentes se reuniram, buscando entender o que estava acontecendo.
Mas a reunião rapidamente se transformou em pânico. Um deles desapareceu misteriosamente, deixando apenas uma marca de sangue na parede e o som de passos que pareciam fugir por entre as sombras. O medo se espalhou como fogo, e cada olhar agora estava carregado de desconfiança. Quem seria o próximo? E como o barão podia estar tão presente, mesmo depois de tanto tempo? O castelo, que antes era apenas um monumento antigo, tornou-se uma prisão. Cada sala escondia armadilhas sutis, lembranças do poder que Alarico exercia em vida. Segredos foram revelados. Cartas escondidas, diários antigos, detalhes da traição da família que ninguém conhecia. As paredes, impregnadas com o passado, pareciam sussurrar verdades que deveriam permanecer enterradas. Leandro, tomado pelo desespero, decidiu investigar a torre mais antiga do castelo. Diziam que era ali que o barão planejava cada detalhe da vingança e guardava os registros de todos os crimes da família. Subindo as escadas estreitas e rangentes, ele encontrou algo que fez seu coração parar. Um retrato antigo do barão, com os olhos que pareciam vivos, fixos nele. E por trás do retrato, uma porta secreta se abriu lentamente, revelando corredores escuros, paredes manchadas de sombras e uma sensação de que algo o seguia a cada passo. Naquele momento, Leandro percebeu a verdade. A vingança do barão não era apenas história ou lenda, era real. E estava prestes a cobrar tudo, peça por peça, sangue por sangue, até que cada traidor pagasse o preço de seus ancestrais. Mas ele ainda não sabia o que encontraria na escuridão da torre, nem que segredos aguardavam os outros descendentes espalhados pela cidade. Nem que o barão tinha planos ainda mais cruéis e engenhosos do que qualquer um podia imaginar. E assim, enquanto a noite caía novamente sobre Strelvich, uma certeza pairava sobre todos. A vingança do barão estava apenas começando. Leandro avançou pelo corredor secreto da torre, o coração acelerado, cada passo ecoando como um tambor de advertência. As paredes estavam cobertas de antigos retratos da família do barão, todos com expressões severas, e os olhos deles pareciam segui-lo, julgando cada movimento. Um cheiro metálico, pesado e familiar, de sangue antigo, impregnava o ar. Ele sentiu que a cada passo aproximava-se de algo impossível de compreender. Algo que poderia mudar tudo o que conhecia sobre sua família e sobre a própria história de Strelvich. Enquanto isso, na cidade, os outros descendentes também enfrentavam estranhas e inexplicáveis ocorrências. Na mansão da família de Inês, a jovem herdeira, livros antigos começaram a voar das estantes, como se mãos invisíveis os arrastassem para o chão. Sussurros ecoavam pelos corredores, recitando nomes e crimes esquecidos. Alguns parentes começaram a enlouquecer, incapazes de suportar a presença silenciosa do barão, que parecia pairar em cada sombra, em cada canto de suas casas. Leandro chegou a uma sala circular, coberta por teias e poeira, com um grande candelabro pendurado no centro, balançando como se alguém o tivesse tocado. No chão, marcas profundas de arrasto sugeriam que algo, ou alguém, havia sido levado através do corredor em segredo. Ele sentiu o peso do silêncio, quebrado apenas pelo sussurro que parecia sair das paredes. Vocês não escaparão. No centro da sala, uma caixa de madeira antiga chamava sua atenção. Ela estava coberta de símbolos estranhos e queimaduras profundas. Ao abrir, encontrou documentos, cartas e diários do próprio barão, relatando cada detalhe da traição de sua família, cada mentira, cada ato de ambição que levou àquele desastre. As palavras no papel eram frias, cruéis e precisas, revelando que o barão conhecia cada movimento de seus traidores antes mesmo de acontecer. Enquanto Leandro lia, ouviu um ruído atrás de si, algo arrastando-se pelo chão.
Ele se virou rapidamente, mas não viu ninguém. A sensação de ser observado tornou-se quase insuportável. Então, percebeu uma sombra movendo-se sozinha, contornando os cantos da sala. Ela parecia ter forma humana, mas sem contornos definidos, apenas escuridão que se contorcia e se aproximava lentamente. Trinta anos se passaram desde a noite em que o barão Alarico foi traído. Aquela noite fria de inverno marcara o destino de toda a sua família e deixara um segredo que ninguém ousava revelar. Ele era o homem mais temido de Strelvich, um castelo imponente cercado por florestas sombrias e rumores de fantasmas. Sua própria família, movida por inveja e ambição, arquitetou sua morte para tomar tudo o que ele possuía: poder, riquezas e, principalmente, o controle absoluto da cidade. Mas o barão, astuto e implacável, sobreviveu. Ferido, desapareceu nas sombras do castelo, deixando atrás de si apenas silêncio e medo. A cidade esqueceu sua presença, mas não seus atos. Os descendentes daqueles que conspiraram contra ele cresceram acreditando que tudo estava enterrado. No entanto, ninguém poderia imaginar que os ecos daquela noite ainda estavam vivos, esperando o momento certo para retornar. E esse momento chegou de maneira inesperada. Cartas misteriosas começaram a aparecer nas casas dos herdeiros dos conspiradores. O envelope era negro, pesado, e dentro dele apenas algumas palavras escritas com uma caligrafia antiga, firme, ameaçadora. O tempo chegou. O que vocês fizeram não será esquecido. A leitura dessas palavras provocou pânico imediato. Mãos trêmulas, corações disparados, olhos que se arregalaram ao perceber que o passado finalmente os alcançava. Uma sensação de perigo iminente pairava no ar, como se o próprio vento que soprava entre as torres do castelo levasse consigo sussurros do barão, lembrando que a vingança estava prestes a começar. Nos dias que se seguiram, acontecimentos estranhos começaram a se multiplicar. Portas que se fechavam sozinhas, passos que ecoavam nos corredores vazios, sombras que se alongavam de maneira impossível. Alguns descendentes desesperados tentaram fugir, mas uma força invisível parecia guiá-los de volta ao castelo. E foi nesse cenário de terror silencioso que eles perceberam: ninguém escaparia do barão Alarico. E enquanto a noite caía sobre Strelvich, uma sensação de inevitabilidade tomava conta de todos. O barão ainda estava ali, nas sombras, observando, calculando, esperando o momento certo para cobrar o preço de cada traição. A vingança não seria rápida nem fácil, mas seria completa. E assim, a escuridão da noite trouxe consigo o primeiro aviso. Ninguém que ousasse desafiar a memória do barão sairia ileso. A chegada das cartas foi apenas o começo. Naquela mesma noite, os descendentes dos conspiradores começaram a sentir que o castelo não estava mais vazio. A escuridão parecia se mover, como se respirasse. Cada corredor, cada sala, parecia guardar olhos invisíveis que observavam cada passo. Pequenos sussurros invadiam o silêncio, palavras incompreensíveis que pareciam repetir os nomes daqueles que ousaram trair o barão. Dentre os herdeiros estava Leandro, o mais cético de todos. Ele nunca acreditara nas histórias do passado. Para ele, o barão era apenas uma lenda, um homem que havia morrido há décadas. Mas naquela noite, quando uma das cartas caiu de sua mão e se abriu sozinha no chão, Leandro percebeu que algo muito real e perigoso se aproximava. Um frio intenso percorreu sua espinha, e ele sentiu que não havia saída. As portas trancadas por dentro não eram suficientes para protegê-lo. As sombras avançavam silenciosas, como se tivessem vida própria. Enquanto isso, outras casas foram assoladas por fenômenos ainda mais estranhos. Objetos se moviam sem explicação. Livros antigos caíam das prateleiras, velas apagavam e acendiam sozinhas, deixando no ar um cheiro de ferro queimado. Era o aviso do barão. Ele estava de volta, mesmo que não em carne, mas como a força viva da vingança que ninguém podia deter. Na manhã seguinte,
os descendentes se reuniram, buscando entender o que estava acontecendo. Mas a reunião rapidamente se transformou em pânico. Um deles desapareceu misteriosamente, deixando apenas uma marca de sangue na parede e o som de passos que pareciam fugir por entre as sombras. O medo se espalhou como fogo, e cada olhar agora estava carregado de desconfiança. Quem seria o próximo? E como o barão podia estar tão presente, mesmo depois de tanto tempo? O castelo, que antes era apenas um monumento antigo, tornou-se uma prisão. Cada sala escondia armadilhas sutis, lembranças do poder que Alarico exercia em vida. Segredos foram revelados, cartas escondidas, diários antigos, detalhes da traição da família que ninguém conhecia. As paredes, impregnadas com o passado, pareciam sussurrar verdades que deveriam permanecer enterradas. Leandro, tomado pelo desespero, decidiu investigar a torre mais antiga do castelo. Diziam que era ali que o barão planejara cada detalhe da vingança e guardara os registros de todos os crimes da família. Subindo as escadas estreitas e rangentes, ele encontrou algo que fez seu coração parar. Um retrato antigo do barão, com os olhos que pareciam vivos, fixos nele. E por trás do retrato, uma porta secreta se abriu lentamente, revelando corredores escuros, paredes manchadas de sombras e uma sensação de que algo o seguia a cada passo. Naquele momento, Leandro percebeu a verdade. A vingança do barão não era apenas história ou lenda, era real. E estava prestes a cobrar tudo, peça por peça, sangue por sangue, até que cada traidor pagasse o preço de seus ancestrais. Mas ele ainda não sabia o que encontraria na escuridão da torre, nem que segredos aguardavam os outros descendentes espalhados pela cidade, nem que o barão tinha planos ainda mais cruéis e engenhosos do que qualquer um podia imaginar. E assim, enquanto a noite caía novamente sobre Strelvich, uma certeza pairava sobre todos. A vingança do barão estava apenas começando. Leandro avançou pelo corredor secreto da torre, o coração acelerado, cada passo ecoando como um tambor de advertência. As paredes estavam cobertas de antigos retratos da família do barão, todos com expressões severas, e os olhos deles pareciam segui-lo, julgando cada movimento. Um cheiro metálico, pesado e familiar, de sangue antigo, impregnava o ar. Ele sentiu que a cada passo aproximava-se de algo impossível de compreender, algo que poderia mudar tudo o que conhecia sobre sua família e sobre a própria história de Strelvich. Enquanto isso, na cidade, os outros descendentes também enfrentavam estranhas e inexplicáveis ocorrências. Na mansão da família de Inês, a jovem herdeira, livros antigos começaram a voar das estantes, como se mãos invisíveis os arrastassem para o chão. Sussurros ecoavam pelos corredores, recitando nomes e crimes esquecidos. Alguns parentes começaram a enlouquecer, incapazes de suportar a presença silenciosa do barão, que parecia pairar em cada sombra, em cada canto de suas casas. Leandro chegou a uma sala circular, coberta por teias e poeira, com um grande candelabro pendurado no centro, balançando como se alguém o tivesse tocado. No chão, marcas profundas de arrasto sugeriam que algo, ou alguém, havia sido levado através do corredor em segredo. Ele sentiu o peso do silêncio, quebrado apenas pelo sussurro que parecia sair das paredes. Vocês não escaparão. No centro da sala, uma caixa de madeira antiga chamava sua atenção. Ela estava coberta de símbolos estranhos e queimaduras profundas. Ao abrir, encontrou documentos, cartas e diários do próprio barão, relatando cada detalhe da traição de sua família, cada mentira, cada ato de ambição que levou àquele desastre. As palavras no papel eram frias, cruéis e precisas, revelando que o barão conhecia cada movimento de seus traidores antes mesmo de acontecer. Enquanto Leandro lia, ouviu um ruído atrás de si, algo arrastando-se pelo chão. Ele se virou rapidamente, mas não viu ninguém. A sensação de ser observado tornou-se quase insuportável. Então, percebeu uma sombra movendo-se sozinha, contornando os cantos da sala. Ela parecia ter forma humana, mas sem contornos definidos, apenas escuridão que se contorcia e se aproximava lentamente. De repente, a sombra disparou para a frente, e Leandro sentiu um calor intenso, como se algo tivesse passado por ele,
deixando marcas invisíveis de culpa e medo. Ele cambaleou, sentindo-se paralisado, enquanto as paredes da torre pareciam se fechar em torno dele. Cada passo que dava ecoava como um presságio de morte, e ele soube que não havia mais volta. Enquanto a torre parecia engolir Leandro, outros descendentes começaram a perceber que a vingança do barão não era limitada a um lugar. A cidade inteira estava sendo vigiada, cada casa, cada rua, cada praça. Era como se o barão, mesmo depois de 30 anos, tivesse transformado Strelvich em uma prisão viva, onde cada traidor seria alcançado um a um, até que todos pagassem pelo passado. E no ápice do terror, Leandro encontrou um diário que mudaria tudo, uma anotação detalhando um segredo ainda mais sombrio, algo que ninguém poderia imaginar, nem mesmo os descendentes mais temerosos. Um plano final, perfeito, que o barão deixou para garantir que a vingança duraria décadas. Enquanto ele lia, o vento frio da noite atravessava a torre, levando consigo sussurros que pareciam rir de cada desespero humano. Leandro percebeu que o barão nunca fora apenas um homem, mas uma força que transcenderia o tempo, vingativa, implacável, pronta para engolir qualquer um que ousasse desafiar sua memória. E assim, a torre silenciosa se tornou um palco para o primeiro grande movimento da vingança do barão, um aviso de que nada seria como antes e que cada descendente ainda teria muito a enfrentar. Enquanto Leandro ainda tentava digerir o diário do barão, outros descendentes começaram a enfrentar suas próprias provações. Inês, paralisada de medo em sua mansão, percebeu que os espelhos refletiam imagens que não pertenciam a ela. Sombras humanas, rostos distorcidos, gritos silenciosos que pareciam vir de trás do vidro. Cada reflexo parecia mostrar o futuro de suas próprias mortes, ou talvez o passado sombrio que tentava escapar da memória da família. Naquele mesmo instante, um dos primos de Leandro desapareceu misteriosamente em sua própria casa. Portas trancadas, janelas fechadas, e ainda assim ele sumiu sem deixar rastros, exceto por uma marca no chão, como se tivesse sido arrastado por mãos invisíveis. A cidade inteira começou a sentir o medo se espalhar como uma doença. Nenhum herdeiro se sentia seguro, e cada sombra era uma ameaça, cada ruído um prenúncio de morte. Leandro, determinado a entender o que estava acontecendo, voltou ao castelo. Ele sabia que o barão planejava algo maior, e que a torre escondia mais do que segredos, escondia armadilhas. Subindo pelos corredores sombrios, encontrou inscrições nas paredes, escritas em sangue antigo, palavras que pareciam dançar diante de seus olhos. A justiça dos traidores será completa, nada escapará ao meu olhar. Enquanto examinava as inscrições, uma porta se abriu sozinha, revelando uma sala esquecida, cheia de armas antigas, livros de alquimia e mapas antigos da cidade. No centro, um baú de madeira maciça guardava objetos ainda mais perturbadores. Máscaras antigas usadas em rituais secretos, dagas com inscrições que falavam de mortes planejadas e um retrato do barão sorrindo de maneira cruel, com os olhos brilhando como se vivessem. O que Leandro não sabia era que cada objeto tinha um propósito. Cada item era parte do plano do barão, projetado para espalhar terror e manipular os descendentes. Alguns seriam seduzidos pelo medo, outros pelo desejo de poder, mas todos seriam pegos em suas próprias mentiras. Enquanto explorava a sala, Leandro ouviu o sussurro de passos no corredor. Ele virou-se, mas não havia ninguém. E então, uma sombra se projetou na parede, enorme, deformada, como se crescesse a cada segundo. A sombra avançou lentamente, e ele sentiu o peso de séculos de ódio concentrado em um único olhar invisível. Cada respiração se tornou difícil, cada batida do coração parecia um tambor chamando a morte. Ao perceber que não havia escapatória, Leandro começou a entender a extensão do plano do barão. Não se tratava apenas de vingança, mas de controle absoluto. Cada descendente seria confrontado com suas próprias falhas, seus próprios crimes ocultos, até que a memória do barão fosse puramente vingativa,
uma força invisível que consumiria tudo e todos. E no ápice do medo, quando Leandro se preparava para fugir da torre, ouviu um som que gelou sua espinha. O rangido de uma porta se fechando atrás dele e uma voz baixa, quase sussurrante, ecoando pelo corredor. Bem-vindo ao meu reino, descendente. Aqui, ninguém sobrevive até que a dívida seja paga. O barão estava de volta, mesmo que ninguém pudesse vê-lo, e sua vingança apenas começava a se desenrolar. Cada sombra, cada sussurro, cada passo era um aviso de que nada na cidade jamais seria seguro novamente. E enquanto a noite se aprofundava, Leandro percebeu que o pior ainda estava por vir, e que a verdadeira prova de coragem seria sobreviver às próximas revelações. A cidade de Strelvich despertou para um medo que não podia ser ignorado. O desaparecimento de parentes e amigos espalhou rumores de que o barão Alarico havia voltado do túmulo, ou que, pelo menos, sua presença ainda pairava como uma sombra implacável sobre todos que ousaram traí-lo. As famílias que antes se orgulhavam de seu poder agora viviam em pânico, olhando por cima do ombro, trancando portas e janelas, mas sentindo que nada poderia protegê-los da vingança que se aproximava. Leandro, ainda dentro da torre do castelo, tentava juntar as peças do quebra-cabeça. Cada documento que encontrava revelava mais crueldade e minúcia na mente do barão. Ele não planejava apenas punir, ele estudava cada fraqueza, cada medo, cada segredo que os descendentes mantinham escondido há décadas. A vingança não seria apenas física, mas psicológica, uma tortura lenta e meticulosa que transformaria o medo em um instrumento de controle absoluto. Enquanto explorava uma sala lateral, Leandro encontrou um diário de uma das vítimas originais do barão. As páginas amareladas narravam traições familiares, mentiras, assassinatos e cobiça que haviam se acumulado ao longo dos anos. Cada frase reforçava a lógica cruel do barão. Ninguém escaparia, e cada pecado do passado voltaria para assombrar os descendentes. Na mesma noite, uma série de mortes misteriosas começou a ocorrer na cidade. O primo de Leandro foi encontrado sem vida em sua mansão, seu corpo cuidadosamente posicionado, como se estivesse rezando. Nenhum ferimento aparente, nenhum sinal de luta, apenas uma expressão de terror congelada no rosto. Ao redor dele, símbolos estranhos haviam sido riscados no chão, os mesmos símbolos que Leandro vira nos objetos da torre. A cidade começou a perceber que algo antigo, sombrio e mortal havia sido despertado. Leandro sentiu que a vingança do barão não era apenas uma lenda, era real, tangível, e estava sendo executada com uma precisão que nenhum mortal poderia imaginar. Cada descendente tinha seu próprio caminho traçado, e cada passo em falso levaria à destruição. E o mais perturbador, o barão parecia estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, como se fosse uma sombra viva, observando cada gesto, cada decisão e manipulando os eventos com uma mão invisível. Desesperado, Leandro encontrou uma passagem secreta que levava a um subsolo úmido e sombrio do castelo. Lá encontrou o que parecia ser o coração do plano do barão. Uma sala com inúmeros artefatos, todos ligados a rituais antigos, com símbolos que ninguém mais lembrava e que prometiam poder sobre a vida e a morte. Entre eles, uma máscara negra parecia chamar por ele. Assim que a tocou, uma visão lhe revelou a extensão da vingança. Cada descendente seria testado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, até que todos os segredos fossem expostos e cada traidor punido de maneira perfeita. Enquanto Leandro tentava fugir do subsolo, percebeu que cada corredor parecia mudar de lugar, como se o castelo tivesse vida própria. Cada porta que tentava abrir o levava de volta à mesma sala sombria, e cada sombra que se movia parecia zombar de sua tentativa de escapar. A vingança do barão não era apenas sobre mortes, era sobre controle absoluto, medo e manipulação, transformando o castelo em uma prisão eterna. E quando ele finalmente encontrou uma saída, ouviu o sussurro que se tornara constante desde que entrara na torre. O primeiro movimento foi dado, o próximo será o mais doloroso.
Leandro sabia, naquele instante, que o pior ainda estava por vir. O barão havia iniciado sua dança de vingança, e a cidade inteira seria o palco. Cada herdeiro seria testado, cada segredo revelado, cada sombra cobraria o preço do passado. E enquanto ele olhava para o céu noturno sobre Strelvich, percebeu que não havia como escapar da vingança que atravessava gerações. A escuridão de Strelvich parecia mais densa naquela noite. Cada rua, cada beco, cada casa carregava o peso da vingança do barão. Os descendentes, agora isolados, começaram a perceber que não havia lugar seguro. O medo se transformara em paranoia. Cada sombra, cada ruído parecia prenunciar o próximo ataque. Leandro, desesperado, voltou ao castelo, determinado a descobrir uma forma de deter a vingança. No entanto, cada passo pelo corredor o deixava mais confuso. O castelo parecia ter vida própria. Portas mudavam de lugar, escadas desapareciam e reapareciam, como se estivessem brincando com sua mente. Cada corredor escondia armadilhas sutis, pequenas facas surgiam do chão, pontas afiadas emergiam das paredes e armadilhas antigas testavam sua coragem e habilidade. Enquanto explorava, Leandro encontrou um mapa antigo, desenhado pelo próprio barão. Ele mostrava pontos estratégicos da cidade e do castelo, com marcas que indicavam onde os descendentes deveriam ser encontrados e punidos. Cada marca parecia irradiar uma malícia que atravessava o tempo, como se o barão tivesse previsto cada passo que eles dariam. A revelação foi aterradora. Ninguém escaparia. Naquela mesma noite, outra morte ocorreu. Era Marta, a prima mais jovem de Leandro. Seu corpo foi encontrado na biblioteca, caída sobre livros antigos que narravam atrocidades da família. Mas havia algo mais. Os livros estavam abertos em páginas específicas, como se tivessem sido escolhidos pelo próprio barão para mostrar à vítima seus pecados e fraquezas. Ela tinha sido exposta à memória do barão antes de morrer, e o terror registrado em seus olhos contava uma história mais cruel do que qualquer arma física poderia infligir. O amanhecer trouxe pouco alívio para Strelvich. A cidade parecia sufocada, como se uma névoa negra tivesse se instalado permanentemente sobre cada rua, cada casa. Nenhum descendente ousava sair, e os sussurros das sombras pareciam se intensificar a cada momento. Leandro, ainda preso na torre, sentia a pressão aumentar. Cada passo que dava ecoava como um presságio de morte, cada porta que abria revelava mais segredos antigos. Naquela manhã, a primeira vítima fora encontrada em uma das ruas desertas. Uma jovem parente que havia tentado fugir do medo. Seu corpo estava estendido de forma teatral, mãos cruzadas sobre o peito, olhos arregalados e símbolos estranhos riscados ao redor dela, como se a própria cidade estivesse testemunhando a vingança do barão. Nenhum sinal de violência visível, mas uma aura de horror que ninguém podia ignorar. O medo tomou conta dos sobreviventes, que começaram a perceber que cada sombra, cada canto, poderia ser a próxima sentença. Leandro encontrou uma passagem que o levou a uma sala oculta, que parecia ser uma espécie de memorial do barão. Cada parede era coberta por retratos de pessoas traidoras, tanto do passado quanto do presente. Ao tocar um dos quadros, ele teve uma visão. Cenas das mortes planejadas pelo barão se desenrolavam diante de seus olhos, e ele percebeu que a vingança não era aleatória. Cada descendente seria punido de acordo com suas próprias falhas e segredos. Enquanto isso, Inês, confinada em sua mansão, começou a ouvir passos que não existiam. As paredes tremiam, os móveis se mexiam, e os sussurros chamavam seu nome. Um espelho antigo refletiu algo que não era dela. Uma figura sombria encapuzada que parecia absorver a luz ao redor. O terror a fez congelar, e quando tentou gritar, suas palavras foram engolidas pelo silêncio sufocante. Era a presença do barão, ou pelo menos a força que ele deixara para destruir qualquer traidor que permanecesse vivo. Leandro continuava explorando a torre, cada corredor mais tortuoso que o anterior. Em um cômodo cheio de livros antigos, encontrou registros detalhados de rituais e armadilhas
projetadas para atormentar os descendentes. Um diário escrito pelo próprio barão revelava que cada gesto, cada detalhe de sua vingança tinha sido planejado com décadas de antecedência. Ele havia estudado não apenas os crimes de seus inimigos, mas também os medos mais íntimos de cada um, e transformara isso em armas. A noite caiu novamente sobre Strelvich, trazendo consigo uma sensação de inevitabilidade. Leandro percebeu que o barão estava mais perto do que nunca, não como um homem, mas como uma força que possuía a cidade inteira. As sombras pareciam se mover sozinhas. Escadas rangiam sem ninguém subir, e vozes antigas chamavam pelos descendentes, revelando segredos que haviam permanecido escondidos por gerações. No auge do terror, Leandro encontrou uma porta secreta no subsolo, que levava a uma câmara ainda mais antiga. Lá dentro, símbolos estranhos cobriam o chão e as paredes, e uma aura de poder maligno preenchia o ar. Ao centro, um pedestal segurava um objeto envolto em sombras. Era o coração simbólico do plano do barão, a essência de sua vingança, capaz de dobrar o medo e o desespero de cada herdeiro. Quando Leandro tocou o objeto, uma onda de visões o atingiu. Ele viu mortes brutais, traições expostas, desesperos culminando em pânico absoluto. E então, um pensamento cruel ecoou em sua mente: todos cairão. E o último que resistir será o único a carregar meu legado. O terror atingiu seu ápice, e Leandro percebeu que a verdadeira prova da vingança do barão estava apenas começando. Cada descendente enfrentaria seu próprio inferno, e cada sombra era uma sentença que se aproximava. A cidade inteira havia se tornado palco de uma história de ódio, traição e morte. E ninguém estaria a salvo. A escuridão parecia viva em Strelvich naquela noite. Cada casa era uma fortaleza improvisada, mas nem muros altos ou portas trancadas podiam conter a sombra do barão. Leandro sentia o peso da torre sobre seus ombros. Não era apenas uma construção, mas um monumento à crueldade e à vingança, moldado para capturar o medo e transformá-lo em arma. Enquanto isso, na cidade, outra vítima foi encontrada. Um primo distante, conhecido por sua arrogância e ambição, foi descoberto em sua biblioteca, os olhos fixos em um livro aberto, mas a boca aberta em um grito silencioso. Ao redor dele, símbolos estranhos, riscados com precisão, indicavam que a morte fora cuidadosamente preparada. Ninguém ousava se aproximar, mas todos sabiam que aquela era apenas a primeira de muitas mortes que se seguiriam. Leandro desceu mais profundamente no castelo, seguindo sinais que pareciam guiar seus passos, ou talvez testá-lo. Ele passou por corredores que mudavam de forma, portas que se fechavam sozinhas e paredes que pareciam respirar. O ar estava pesado, impregnado de medo antigo. Cada passo que dava trazia lembranças de histórias que ouvira na infância, contos de traição, mortes misteriosas e pactos secretos feitos pela família do barão, histórias que agora pareciam muito reais. No subsolo da torre, ele encontrou uma câmara cheia de retratos antigos, mas algo estava errado. Os olhos das pessoas nos quadros pareciam vivos, seguindo seus movimentos, julgando-o. Leandro sentiu uma pontada de terror. Não era apenas o barão, mas a memória de todos os que ele havia destruído, que continuava a punir qualquer traidor. Ele percebeu que cada sombra, cada ruído, cada respiração na torre fazia parte de um grande jogo de terror que atravessava gerações. Enquanto examinava os retratos, uma das figuras começou a se mover. Era como se a pintura respirasse, e a figura olhou para ele com olhos cheios de ódio. Uma voz sussurrou em sua mente: "Você não deveria estar aqui. Cada passo seu é um passo rumo à sua própria perdição." Leandro sentiu o chão tremer e percebeu que não estava sozinho. A torre parecia viva, e sua arquitetura agora obedecia a uma lógica maligna. Escadas levavam a lugares que não existiam antes, portas apareciam do nada, e corredores se estendiam infinitamente. Ele entendeu que o castelo não era apenas uma construção física, mas uma prisão psicológica projetada para enlouquecer qualquer intruso. Enquanto tentava encontrar uma saída, ouviu gritos distantes. Eram os descendentes do barão,
cada um enfrentando sua própria prova. Alguns haviam sucumbido ao medo, outros à loucura, e poucos conseguiam resistir. Leandro percebeu que a vingança do barão não se limitava à morte física. Era uma tortura emocional que testava os limites da mente e da alma. Em um momento de desespero, ele encontrou um corredor com paredes cobertas de inscrições em sangue antigo. As palavras contavam histórias de traição, vingança e morte, mas também revelavam um padrão. Cada descendente teria uma escolha final: enfrentar seus pecados ou ser consumido pelo terror. Leandro entendeu que cada decisão seria crucial e que qualquer erro poderia ser fatal. Quando finalmente chegou a uma porta de ferro no fundo do corredor, ouviu novamente a voz do barão. O verdadeiro teste começa agora. Quem sobreviver verá a luz, e quem falhar se tornará parte das sombras para sempre. O coração de Leandro disparou. Ele sabia que estava prestes a enfrentar algo muito além da compreensão humana. A torre não era apenas o lar da vingança, era o próprio instrumento de julgamento do barão. E enquanto ele abria a porta, o ar se encheu de uma tensão quase palpável, preparando o terreno para um confronto que mudaria tudo, para sempre. A porta de ferro rangeu ao ser aberta, revelando um salão que parecia pulsar com uma energia sombria. Cada sombra se movia de maneira própria, como se o próprio ar estivesse vivo. Leandro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A presença do barão era quase tangível, invisível, mas implacável, observando cada gesto, cada respiração. No centro do salão, um pedestal de pedra sustentava um objeto envolto em véu negro. Algo no ar o alertava. Aquele objeto não era apenas um símbolo, mas a essência da vingança do barão, capaz de dobrar a coragem e o medo em um só instante. Leandro se aproximou lentamente, sentindo que cada passo era medido por uma força invisível que testava sua determinação. Enquanto isso, na cidade, o caos se intensificava. Mais descendentes haviam desaparecido, e aqueles que permaneciam vivos viviam em estado de pânico constante. Inês, presa em sua mansão, sentia que as paredes apertavam ao redor dela e que a própria escuridão tentava engolir sua sanidade. Um sussurro frio atravessou a casa. Nenhum de vocês escapará. Leandro, determinado a descobrir a verdade, removeu o véu do pedestal. O objeto era um relicário antigo, coberto por inscrições que narravam crimes, traições e segredos de gerações. Ao tocar o relicário, visões violentas e fragmentadas inundaram sua mente. Assassinatos cuidadosamente planejados, pactos quebrados, alianças desfeitas e mortes tão cruéis que seu coração quase parou. Era a história completa da vingança do barão e também o mapa das próximas vítimas. Ao recuar, ele percebeu que a sala se transformava diante de seus olhos. As paredes ondulavam como se respirassem, e figuras espectrais de descendentes mortos ou desaparecidos surgiam das sombras. Cada espectro carregava consigo uma expressão de horror e desespero. E Leandro sentiu o peso de séculos de ódio concentrado sobre ele. Um dos espectros se aproximou e sussurrou seu nome, revelando segredos que nem ele mesmo conhecia. Erros cometidos por ancestrais, pequenas traições que se transformaram em legados de dor e a inevitabilidade de que todos, cedo ou tarde, pagariam o preço. Leandro percebeu que a vingança do barão não era aleatória. Cada morte e cada tormento era calculado, uma lição sobre o preço da ganância, da mentira e da deslealdade. Enquanto ele tentava escapar, uma sombra se projetou na parede, tomando forma humana. Era a manifestação mais próxima do barão que já vira, e sua voz cortou o ar como uma lâmina. Você quer saber a verdade? A verdade é que ninguém sobrevive sem enfrentar o passado. E o passado de sua família está mais perto do que imagina. Leandro sentiu o chão tremer e uma série de portas se abrir simultaneamente ao seu redor. Cada porta levava a uma cena diferente. Uma morte brutal, uma traição revelada, um segredo antigo exposto. O barão transformara o castelo em um labirinto de tortura emocional e física, onde cada corredor testava a coragem, a moral e a sanidade de qualquer herdeiro.
No auge do terror, Leandro percebeu algo ainda mais perturbador. O relicário pulsava como se estivesse vivo, e cada batida parecia sincronizada com a próxima morte que ocorreria na cidade. O tempo não era apenas uma sequência, mas um instrumento de vingança. Cada segundo que passava aproximava os descendentes de seu destino final, enquanto o barão os observava invisível, preparando o golpe definitivo. E quando Leandro finalmente entendeu a magnitude do plano, uma última voz ecoou do vazio. A última peça está prestes a ser movida, e somente um verá o fim dessa história. O salão mergulhou em trevas, e Leandro percebeu que a verdadeira prova da vingança do barão estava apenas começando. Cada herdeiro enfrentaria seu destino, e cada sombra seria um aviso de que ninguém sobreviveria sem encarar os pecados de seu próprio sangue. O silêncio que envolvia a torre era enganador. Cada corredor parecia absorver o som, transformando os passos de Leandro em ecos distantes que jamais o deixariam esquecer. A cada instante, a sensação de que não estava sozinho se intensificava. Sombras se arrastavam pelas paredes, ondulando como se tivessem vida própria, e sussurros distantes descreviam crimes antigos, pecados secretos e traições esquecidas. Na cidade, as mortes tornaram-se mais ousadas e cruéis. Um descendente foi encontrado pendurado no salão de sua própria mansão, rodeado por velas negras que desenhavam símbolos antigos, símbolos que ninguém mais sabia interpretar. Outro foi achado em um lago congelado, olhos abertos, braços estendidos como se estivesse implorando por misericórdia. Cada morte parecia coreografada, projetada para espalhar terror, e todos perceberam que nada escaparia da vingança do barão. Leandro percebeu que o castelo não era apenas uma prisão física, mas um mecanismo de tortura psicológica. Cada porta, cada corredor, cada sombra era planejada para testar sua sanidade. Ao tocar novamente o relicário, novas visões invadiram sua mente. Traições escondidas dentro da própria família, pactos quebrados que jamais deveriam ser revelados e mortes que aguardavam pacientemente o momento certo para acontecer. Enquanto caminhava, ele encontrou uma câmara coberta de espelhos, mas os reflexos não mostravam apenas sua imagem, mostravam versões distorcidas de si mesmo com expressões de terror, raiva e desespero. Cada reflexo murmurava segredos que ele jamais contaria, lembranças reprimidas, escolhas erradas, revelando que a verdadeira punição do barão não era apenas a morte, mas a exposição completa das fraquezas humanas. E então, algo inesperado aconteceu. Uma das sombras se desprendeu de uma parede e tomou forma. Era um dos descendentes, mas com uma aparência macabra, distorcida pelo medo e pela vingança. Ele avançou, e Leandro percebeu que cada sobrevivente da família não apenas enfrentaria o barão, mas também a própria corrupção interna, uma versão distorcida de si mesmos que buscava destruir tudo que ainda restava. O barão não precisava estar presente fisicamente. Sua influência já controlava tudo. Cada corredor se tornava um labirinto de desespero. Cada porta aberta revelava horrores inimagináveis. E então, uma porta se abriu no final do corredor, revelando uma sala cheia de documentos antigos, retratos e objetos pessoais de todos os descendentes. Cada item continha o registro de seus medos, erros e traições. O castelo havia se tornado um arquivo vivo da culpa humana, e cada visitante era um livro aberto pronto para ser julgado. No auge do terror, Leandro ouviu novamente a voz do barão, desta vez mais clara e ameaçadora do que nunca. O fim está próximo. Cada pecado será revelado. Cada alma será testada, e quando o último cair, meu legado permanecerá, eterno. Leandro compreendeu a magnitude do que enfrentava. Não era apenas uma vingança, mas uma prova implacável, que iria consumir não apenas a vida, mas também a essência de cada descendente. E quando olhou pela última janela da torre, viu a cidade mergulhada em trevas, os corpos espalhados e as sombras se movendo lentamente, como se dançassem ao ritmo de um plano antigo e implacável. Ele sabia que a hora do confronto final se aproximava, e que a parte mais cruel da vingança do barão
estava prestes a ser revelada. Cada passo seria decisivo, cada escolha fatal, e a linha entre sobrevivência e destruição se tornaria quase imperceptível. E naquele instante, uma sensação arrepiante percorreu sua mente. A última peça está prestes a cair, e apenas o mais astuto verá o fim desta história. O salão central da torre estava envolto em uma escuridão quase viva. Cada sombra parecia se contorcer, sussurrando histórias antigas de ódio e traição. Leandro avançou com cautela, sentindo o peso de séculos de vingança pressionando seu peito. Ele sabia que cada passo que desse poderia ser o último, e que o barão não precisava estar ali fisicamente para controlar cada movimento dentro da torre. No centro do salão, o relicário antigo pulsava com uma energia que parecia devorar a luz ao redor. Cada batida parecia sincronizada com o coração da cidade, e Leandro percebeu que as mortes ocorridas e ainda por acontecer não eram aleatórias. Cada descendente seria testado até o limite. Alguns sucumbiriam ao medo, outros à loucura, e apenas um poderia sobreviver para conhecer a verdade completa. De repente, as paredes começaram a se mover, revelando portas que antes não existiam. Cada porta levava a cenas de horror. Um descendente preso em uma armadilha de espelhos que multiplicava seu próprio reflexo até que ele perdesse a sanidade. Outro, enredado em cordas invisíveis, caindo repetidamente em um abismo que parecia não ter fim. Cada cena era uma lição cruel, planejada com precisão milimétrica pelo barão, como se sua vingança fosse uma obra de arte macabra. Leandro abriu uma última porta e encontrou a verdade que o barão havia escondido por décadas. Documentos antigos, cartas secretas e diários revelavam não apenas traições familiares, mas pactos com inimigos, assassinatos encobertos e conspirações que moldaram a própria cidade. Cada revelação era mais chocante que a anterior, e ele percebeu que a vingança do barão não tinha apenas vingado mortes passadas. Ela expunha a podridão de uma linhagem inteira, colocando cada sobrevivente frente a seus próprios pecados. Então, o relicário explodiu em uma luz intensa. Figuras espectrais surgiram do chão e das paredes, representando todos os descendentes mortos ou desaparecidos. Eles cercaram Leandro, mas em vez de atacá-lo, cada espectro apontava para uma direção, guiando-o para a última prova. Uma escada secreta surgiu, levando a uma cripta subterrânea, onde a figura do barão parecia aguardar, não como um homem, mas como a essência de sua própria vingança. Leandro desceu a escada, cada degrau ecoando como um trovão. Na cripta, o barão apareceu em todo o seu horror. Uma sombra colossal com olhos que refletiam a dor e o medo de todos que ousaram traí-lo. Sua voz cortou o ar. Você chegou até aqui, mas ainda resta o último teste. Quem enfrentar seu destino com coragem verá a verdade, e quem falhar será parte de minhas sombras para sempre. O relicário flutuou entre eles, revelando imagens de cada descendente, vivos ou mortos, e suas escolhas finais. Leandro compreendeu que a vingança não era apenas sobre punição, mas sobre redenção. Cada sobrevivente tinha que enfrentar seus próprios erros e aceitar a verdade de sua linhagem. Com um último ato de coragem, Leandro tocou o relicário. As sombras gritaram, o chão tremeu e a torre inteira parecia desmoronar. Mas ele manteve o foco, encarando cada visão, cada lembrança e cada morte. No instante em que aceitou a verdade sobre sua própria família, a energia do relicário mudou. A vingança do barão atingiu seu auge e, finalmente, começou a se dissipar. Quando a luz desapareceu, o salão estava vazio. Os descendentes sobreviventes estavam exaustos, mas vivos. O barão não desaparecera, mas sua força fora neutralizada. O castelo, agora silencioso, parecia descansar pela primeira vez em décadas. Leandro olhou ao redor, ciente de que havia sobrevivido, mas que a história da vingança do barão permaneceria gravada na memória de todos, como aviso de que o passado jamais pode ser ignorado. Enquanto deixava a torre, uma última sombra passou rapidamente diante de seus olhos, e uma voz distante sussurrou: "O legado continua, e as sombras nunca esquecem."
E assim, Strelvich se manteve em silêncio, com cicatrizes profundas, lembrando para sempre que alguns segredos e vinganças são tão antigos e poderosos que nem mesmo a morte pode apagá-los.